Olá, vamos analisar falhas de mercado, a justificativa clássica de economistas em geral e economistas ambientales em particular para justificar a ação governamental por meio de política de meio ambiente. Falhas de mercados são frequentes em serviços obtidos do capital natural. São diversas as situações onde mercados falham, são diversas situações onde falhas de mercado podem ocorrer. Vamos recordar quais são, de acordo com a literatura científica. Bienes públicos, externalidades, mercados incompletos, informações assimétricas, comportamento não competitivo em mercados e, por fim, não convexidade. Claro está que eu não tenho tempo suficiente para analisar todos esses falhos. Irei concentrar nossa atenção expositiva para as mais populares falhas de mercado, de acordo com a discussão popular e as discussões científicas. Pero eu gostaria de enfatizar, de destacar que, dependendo da falha de mercado, a escolha de instrumento de política ambiental tem que ser distinta. Não existe nenhuma política de meio ambiente que sirva, que seja eficaz para todas elas. Políticas que são muito eficazes para, por exemplo, número 1, para corrigir a falha de mercado número 1, para minimizar a falha de mercado número 1 em questões ambientais. Essa política pode ser um completo fracasso se a falha de mercado número 4, por exemplo. Por favor, leiam as referências indicadas para vocês e nós outros teremos oportunidade de conversar um pouco mais sincronamente, em uma conversação síncrona em alguns dias. A primeira falha de mercado que eu irei enfatizar é a situação de bens públicos. Uma economia que funciona competitivamente dificilmente vai a destinar recursos eficientemente na produção de bienes públicos. Portanto, se há necessidade de ofertar bienes públicos, essa oferta não será alcançada, garantizada simplesmente por parte do mercado. Por isso, os governos têm a responsabilidade de oferecer, apesar de não necessariamente produzir bienes públicos. Os bienes públicos estão em la antípodas de los llamados bienes privados, bienes que se adquirem em el mercado. Os bienes públicos estão caracterizados por duas propriedades. A primeira propriedade é a de que, se esse bem público se oferece a uma pessoa qualquer, se oferece a todas as demais. Bienes públicos são consumidos coletivamente
efectivamente. Esta é a chamada, em termos científicos, em termos rigorosos, a propriedade de não exclusão dos bens públicos. Os bens públicos não são exclusivos em la medida que os consumidores não podem ser excluídos do consumo de um bem. Os produtores de um bem público não têm direito de propriedade sobre ele e, portanto, não podem excluir certos consumidores. Usualmente, em economias de mercado, uma pessoa consome um bem, se paga por ele. E não consome esse bem se não paga por ele. Mas isso não é sempre assim. Existem bens para os quais não há medidas práticas de exclusão do consumidor da possibilidade de usufrutuar sua existência. A segunda propriedade é que se uma pessoa consome o bem público em questão, não impede que outra pessoa também lo consuma ao mesmo tempo. Esta é a chamada propriedade de la não rivalidade em el consumo. O custo marginal de suministrar o bem para consumidor a mais, para consumidor extra, é zero ou muito cercana de zero. O consumo de bem público por uma pessoa a mais não impide ou reduz o prazer do consumo por outros, o custo de oportunidade do consumo é zero. Quando bem qualquer tem estas duas, e tem que ser as duas propriedades, se diz que este bem é bem público puro. Bem público puro é, portanto, não excluyente e não rival. Buen ejemplo de bem público é bosque. Bosque suministra bienes e serviços públicos puros, manutenção de los flujos de agua. El bosque evita la erosión del suelo, recicla nutrientes, que são impactos sobre a economia e as sociedades locais. Bosque genera retenção de carbono, eslabones de ecossistema e biodiversidade. Em geral, generam impactos também globais. Bosque suministra também bens privados, rivales e excluyentes. Suministra madeira, suministra frutos. Muitas vezes, os bienes privados são mais facilmente apropriáveis que os bienes públicos suministrados por el bosque. Isso é grave problema. Agentes de mercado tendem a superestimar a importância dos bienes privados, que são mais facilmente apropriáveis que os bienes públicos suministrados pelo bosque. Isso é mais fator, mais uma razão para que tenhamos política, para que tenhamos política pública, ou política de comunidade, ou política de uma sociedade, para proteger a oferta de bienes públicos por el bosque. Uma outra falha de mercado extremamente generalizada é externalidade. Se as atividades de consumo
de um indivíduo afetam a utilidade de outro indivíduo, sem compensação recebida ou pagada, existe uma externalidade. Vamos ler a sentença com as coisas entre parênteses. Se as atividades de produção de uma empresa afetam a função de produção de outra empresa, sem compensação recebida ou pagada, existe uma externalidade. Externalidades podem ser positivas se a afectação genera efeitos positivos sobre outro indivíduo ou outra empresa. A externalidade pode ser negativa se as atividades de consumo, as atividades de produção generam impactos negativos sobre a utilidade de outro indivíduo ou sobre a função de produção de outra empresa. O efeito externo, a externalidade, não se manifiesta via preço de mercado, pero sí via seu impacto sobre a utilidade, em caso de indivíduo, ou sobre a função de produção, em caso de uma empresa, de uma terceira parte. Se destaca que esse efeito pode ser direto, moléstia causada pelo fumo do cigarro a um interlocutor não fumador, ou indireto, via, por exemplo, a cadena alimentar. Em ausência de intervenção pública, em ausência de intervenção governamental, as externalidades, positivas ou negativas, generam resultados ineficientes. Por exemplo, os custos sociais divergem de los custos privados de consumo ou de produção, em la presença de externalidades negativas, como mostra o gráfico a seguir. Há, por exemplo, uma curva de oferta, que aqueles que conhecem um pouco mais de economia, uma parte da curva de custos de produção de uma empresa. Acá temos a curva de oferta privada, que só considera os custos privados de produzir. Pero para produzir esse produto, seja ele qualquer produto, essa produção genera uma externalidade. Quando há uma externalidade negativa, os custos privados de produzir são distintos, são diferentes de los custos sociais de produção daquele produto. Mira que há uma clara diferença entre custos privados de produção, a curva de oferta, e os custos sociais de produzir o mesmo produto. O custo de produção, a custo de oferta social. Esta diferença CT é o valor da externalidade. Mira que se o preço de mercado considera apenas custos privados, o preço de mercado será menor, mais pequeno que o preço de mercado que seria praticado se a externalidade negativa fuera considerado no preço. Se o preço de mercado é mais pequeno, é menor, a quantidade
que o mercado, que a demanda está disposta a comprar é mais grande do que seria se a externalidade fuera computada em el preço do produto. Externalidade, portanto, permite que externalidade negativa, que se oferte, que se produza mais de um produto que seria eficiente socialmente. Por favor, não se olvidem que as externalidades podem ser positivas, o mesmo exercício poderia ser hecho do gráfico com a curva de benefício, a curva de demanda. Então, com a externalidade positiva sendo generada por a ação de uma pessoa ou de uma empresa, os benefícios sociais são mais grandes que os benefícios privados do consumo de algo, da produção de algo, quando há presença de externalidade positiva. Algum exemplo de externalidade positiva em assuntos do meio ambiente? Perfeito! Ustedes têm toda a razão. Os serviços ambientais, os serviços que produtores, proprietários rurais ofertam ao garantizar que em sua propriedade há áreas de conservação que são capazes de ofertar serviços ecossistêmicos. Quando alguém, proprietário de propriedade rural, tem uma área de vegetação natural mais grande do que a legislação lhe demanda, esse proprietário está generando uma externalidade positiva e deve ser, portanto, compensado. Surgem as ideias de pagos por serviços ambientais, o famoso PSA. Uma definição clássica de pagos por serviço ambiental, uma transação voluntária onde, pelo menos por parte do provedor, um serviço ambiental bem definido, o uso de solo prox, que produziria o serviço, é comprado por pelo menos um comprador, ou o governo atuando em lugar dele com subsídio, de pelo menos um provedor, incluindo comunidades, grupos coletivos, apenas se o oferecedor garanta o fornecimento contínuo do serviço ambiental, que nós chamamos de condicionalidade. Esta é a famosa definição de PSA del CIFOR de muitos e muitos anos. Um exemplo mais popular de que é uma externalidade ou pago por serviço ambiental, uma externalidade positiva, eu aprendi com Helena Carrascosa von Glenn, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em Brasil. Tem uma definição mais reveladora de PSA, que é: se todo mundo deseja ouvir o canto do pájaro, tem que nos ajudar com a conta do alpiste. Na verdade, na frase de um produtor rural chamado José Augusto Baldassare, que Helena Carrascosa von Glenn difunde com muita maestria. É uma belíssima frase. Muito bem. Desgraçadamente, só posso discutir com você com mais detalhe hoje as duas falhas de mercado, bem público e externalidade. E na outra oportunidade, nós podemos discutir um pouco mais das outras
externalidade. Informação incompleta, mercado incompleto, informação assimétrica, comportamento não competitivo e não convexidade. Para finalizar nosso encontro de hoje, vamos mirar uma classificação de instrumentos de política de meio ambiente. Quais são os instrumentos de política de meio ambiente disponíveis para minimizar essas falhas de mercado? Instrumentos de primeira geração, instrumentos básicos da política ambiental dos Estados Unidos, Europa e Japão, nos finais dos anos 60 e durante os anos 70 do século XX. Em los anos iniciais de los 80 havia dúvidas profundas sobre a eficiência e quizá a eficácia desses instrumentos de primeira geração. Esses instrumentos de primeira geração são conhecidos como instrumentos de comando e controle, legislação, regulamentação, patrones ambientais. Legislação, a avaliação de impactos ambientais por meio de avaliação ambiental estratégica, estudos de impacto ambiental, relatório de impacto sobre o meio ambiente. A zonificação ambiental, esses são os instrumentos de primeira geração, em geral, chamado na literatura especializada de instrumentos de comando e controle. Nós outros iremos discutir cada deles em algumas horas. Instrumentos de segunda geração. Com a crescente crítica aos instrumentos de comando e controle, novos instrumentos de política ambiental foram desenvolvidos. A principal preocupação dos proponentes dos instrumentos de segunda geração era a busca de maior eficiência em relação aos de primeira geração. Esses novos instrumentos de política ambiental surgem em los Estados Unidos, Europa e Japão em los finales dos anos 1970 e durante os anos 80 do século XX. A gestão de meio ambiente nesses países passaram a combinar, passaram a combinar e não a substituir, a combinar instrumentos de comando e controle com esses novos instrumentos de política. É uma nova combinação, uma nova relação entre comando e controle e os novos instrumentos de segunda geração. Esses instrumentos de política ambiental são os instrumentos econômicos. Os instrumentos econômicos são tributos, impostos e taxas, os subsídios ambientais, as licenças, os direitos negociáveis e o sistema de depósito e reembolso. Nós outros iremos também, em algumas horas, discutir esses 4 instrumentos econômicos. Instrumentos de terceira geração. Apesar de sua maior eficiência, os instrumentos econômicos também apresentam limitações. Em particular, sua dificuldade de suplantar a assimetria de informações, falho de mercado que eu he destacado anteriormente. Novos instrumentos surgem a partir dos finais dos 80 e princípio dos 90 do século XX, em particular em América do Norte, Canadá e Estados Unidos da América. Cabe destacar o papel desenvolvido por la administração Bill Clinton e Al Gore como pioneiros em la aplicação desses instrumentos de terceira geração, e eles são conhecidos também como instrumentos voluntários, a saber, Right to Know
divulgación de información ambiental relevante por parte de los agentes degradadores poluidores y comportamento empresarial proativo. Eu irei discutir com vocês, debater com vocês, apresentar, analisar com vocês esses instrumentos em algumas horas. Há outras classificações dos mesmos instrumentos, por exemplo, a classificação do Banco Mundial de 1997. Banco Mundial classifica os instrumentos de política ambiental como os instrumentos usando mercados, criando mercados, regulação ambiental e engajamento, envolvimento do público. Essa é uma apresentação de um livro de Coriat. Me olvidei agora o primeiro nome do autor, Stern Coriat, graças a mim mesmo. Eu agora lembro o nome de Stern Coriat. Eles têm uma outra classificação, pero os instrumentos são fundamentalmente os mesmos, com nomes distintos. Pergunta agora que temos que responder: que critérios temos que usar, de aplicar, utilizar para escolher diferentes instrumentos para minimizar, eliminar, corrigir falhos de mercado? Esse é um assunto, uma discussão para alguns minutos. Hasta luego.